Olá, eu sou a Carla do Pacote Literário e hoje eu vou contar para vocês quais foram os 7 livros que eu li no mês de janeiro. Antes disso, eu só queria te pedir para se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, para que a gente possa crescer e cada vez mais produzir conteúdos para trazer para vocês. A minha primeira leitura do mês de janeiro foi Um Tordo Fora do Ninho, do Ennio de Teric, recebido em parceria com a editora Inverso. Nesse livro, o autor vem nos contar um pouco da própria história, que é narrada em primeira pessoa, principalmente a parte da infância. Então, assim, são muitas coisas tocantes, muito das relações familiares, de como aquela criança tão pequena começava a enxergar o mundo, tanto dentro de casa, né, com seus próprios familiares, quanto os amigos, as pessoas com quem o pai trabalhava e tudo. É muito interessante porque tem várias questões polêmicas, inclusive prática de bullying, tem aquelas questões onde as crianças são desafiadas a fazerem coisas que não são aceitáveis ali pela sociedade. E uma lembrança que ficou muito marcante, muito marcada na minha cabeça, foi a de como nessa época a criança era ingênua e não havia conversa entre pais e filhos. Os pais mandavam e os filhos obedeciam calados. Não havia questionamento, não havia nenhuma hipótese aí de diálogo. O Enio nos conta que mamou até os 3 anos de idade, quando ele percebeu diferença no gosto do leite do seio materno. E não podia imaginar o que estava acontecendo quando, pouco depois, a irmãzinha dele nasceu. E então é que hoje, pensando lá no passado, ele se deu conta de que a mãe dele estava grávida e ele sequer percebeu, isso não foi falado com ele. Então, assim, isso demonstra, né, no meu entender aí, bastante de como eram as relações naquela época. E muito longe de julgar, ele vem relatar mesmo como era a prática, né, da sociedade daquela época. O segundo livro lido no mês de janeiro foi lido no Kindle, porque a autora deixou ele grátis há alguns dias na Amazon e eu baixei. Então eu vou deixar a capa aqui para vocês. É o Escrito nas Estrelas, da autora Ione Simões. Foi uma publicação independente. É um chick lit. E nesse livro a gente vai conhecer a Nanda, a Fernanda, uma personagem super dinâmica, super diferente, a quem a gente logo se afeiçoa e se torna amiga, na verdade. A Nanda acabou de terminar um relacionamento e, ao fuçar as redes sociais, ela percebe um fato em comum nos seus relacionamentos anteriores. Ela percebe que todos os ex-namorados tinham o mesmo signo. Então ela começa a pesquisar para encontrar um par que seja astrologicamente compatível com ela. E daí, né, gente, vocês já podem imaginar que são várias as confusões, são várias as situações engraçadas, outras nem tanto, que acontecem com ela. É um livro muito bacana, é um livro muito gostoso de ler, a leitura é rápida, a escrita da Ione é super leve, super fluida, e ao mesmo tempo em que o livro é dessa forma, ele traz também grandes reflexões sobre amor próprio, sobre se redescobrir, se permitir. Então é um livro que eu recomendo para todo mundo, é muito gostoso de ler. O terceiro livro lido em janeiro foi O Tatuador de Auschwitz, publicado pela editora Planeta, da autora Heather Morris. Lido para o desafio dos 12 livros para 2021 que vocês escolheram na lista que eu disponibilizei. Como vocês sabem, eu adoro livros de guerra, então foi muito bom quando eu vi esse livro na lista, né? E ele vem nos contar a história de Leire. Ele é um prisioneiro de guerra, da Segunda Guerra Mundial, e ali ele vai contar pra gente várias atrocidades, várias coisas que estão acontecendo no campo de concentração nazista. E ali ele vai ser escolhido para tatuar os prisioneiros que chegam. Ele vai tatuar um número na pele dos prisioneiros para que aquele número sirva de referência. Quando não se souber o nome, nacionalidade, onde aquela pessoa trabalha ali dentro do campo de concentração, o controle seria feito através desse número. É um livro muito interessante. O personagem é um entusiasta, otimista, é muito, muito inspirador. E ele vai conhecer Gita, uma prisioneira que desde quando ela chega, ele se encanta por ela. E aí ele vai tentar sobreviver a qualquer custo para que eles possam sair dali e viver um amor de verdade, né? Vamos dizer assim, um amor livre. É muito interessante a forma como o livro se desenrola, é muito interessante o final, eu gostei muito da forma como tudo acontece.
né? E é um livro triste, claro, é um livro de guerra, mas assim, eu fiquei tão angustiada e ao mesmo tempo tão feliz ao ler algumas partes do livro, que eu fiz vários stories lá no Instagram, inclusive se vocês ainda não me seguem por lá. É muito interessante porque eu coloco lá conteúdo diário, então vale a pena acompanhar. E o mais interessante desse livro, no meu entendimento, é que ele é baseado em uma história real. Então a gente consegue ter ideia do quanto foi triste, do quanto foi grave o que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. E daquelas leituras, né, gente? Daquelas coisas pra gente não repetir nunca mais. Anjos e Demônios foi o quarto livro lido em janeiro. Ele é do Dan Brown e publicado pela editora Sextante, já é um livro mais antigo, como vocês podem ver. Esse é um resgate que eu fiz junto com a minha amiga Amanda, do Psicóloga Literária, em que nós pretendemos ler todos os livros da série do Robert Langdon. Então, a ideia é que agora em fevereiro nós possamos ler o Código da Vinci e ir assim até finalizar essa série. Vamos ver se a gente vai conseguir, mas eu venho contar pra vocês. Eu comecei a ler esse livro quando eu era adolescente e assim, pra falar a verdade, eu nem sei se eu terminei a leitura na época, porque ele não me impactou, ele não me pegou, ele não me prendeu. E dessa vez foi totalmente diferente. Aqui a gente tem Robert Langdon, que é um professor de História da Arte na faculdade, e então ele recebe um contato para ir auxiliar na descoberta de um assassinato, inicialmente. Então, inicialmente ele vai para um centro de pesquisas de física avançada, de matemática, astronomia, e então ele conhece alguns dos cientistas de lá e descobre que uma das pesquisas desse centro era um material com muito potencial explosivo. Coisa assim, de 250 gramas do produto conseguiam mandar para o alto um raio de mais de 1 quilômetro, enfim, uma coisa assim, muito, muito potente. E aí, nas investigações que eles vão fazendo, de acordo com o conhecimento que ele tem de simbologia, eles descobrem que o alvo do assassino é o Vaticano, logo na noite em que está para começar o conclave para a escolha do novo Papa. Então, ele entra nessa caçada louca por esse assassino e, na verdade, são várias ameaças, acontecem várias mortes e ele vai escapando ali de tudo e só causando mais apreensão na gente, né? Claro. Eu fiquei super ligada no livro, presa até o final. É um livro que nem dá pra gente classificar muito como fantasia ou o que ele é, ou policial. Ele é mais uma investigação mesmo, é um livro de investigação. É muito interessante. E as partes que tem de fantasia não são coisas absurdamente surreais. E o que eu mais gostei também foi aprender um pouco dos mistérios que envolvem o Vaticano, né? E aí, o final do livro ele é recheado de reviravoltas. Eu fiquei assim, não é possível que isso está acontecendo. Mas assim, é tudo muito real e vale a pena a leitura. A gente tem dramas familiares aqui de vários personagens, a gente tem grandes segredos revelados e eu gostei muito de ter lido. Agora vamos ver se os próximos da série vão ser tão bons assim. Passando para o próximo livro lido esse mês, Três Coisas Sobre Você, é da autora Julie Buxbaum, acredito que seja assim que se pronuncia, da editora Arqueira. Nele a gente tem uma protagonista muito real, que é a Jessie. Ela acabou de perder a mãe, ainda está vivendo todo aquele processo de luto, quando o seu pai se casa novamente e eles se mudam para outra cidade, então ela enfrenta ali diversas situações novas, todas ao mesmo tempo. Ela chega numa escola onde ela é a esquisita, né? Porque ela tem vários problemas ali que a tornam introspectiva, é claro. E de repente ela começa a receber alguns e-mails anônimos de uma pessoa que diz estar ajudando para que ela possa lidar bem com essas situações que ela sofre na escola. E aí tudo se desenvolve de uma maneira bem interessante. Ela começa a depender cada vez mais desses e-mails que esse estranho manda para ela. E ao mesmo tempo, ela tenta resgatar ali aquela relação com o pai. Na realidade, estão todos meio perdidos. O pai não sabe como agir com a filha não sabe como agir com a madrasta também está passando por vários problemas.
e todos ficam meio que sem saber como agir. Então, assim, o que mais me encantou nesse livro foi justamente os personagens serem muito reais. Porque na vida real, existem muitas situações em que a gente não sabe como agir com a outra pessoa. Então, eu gostei muito desse livro por conta disso. Então, o livro vai se desenvolvendo e só no final dele que a gente vai descobrir quem era o autor desses e-mails anônimos. E é muito interessante, porque é só mesmo na última cena, praticamente, que isso se desenrola. É bem legal de acompanhar, foi um livro que me prendeu bastante também, leitura muito rápida, escrita super fluida da autora, gostei de conhecer. O próximo livro lido foi Diário de Bitita, da Carolina Maria de Jesus, da editora SESI São Paulo. Carolina Maria de Jesus nasceu pouco mais de 30 anos após a abolição da escravidão aqui no Brasil, e ela vem nos contar de quando ela era criança, justamente nesse ambiente. Ela era uma criança extremamente curiosa, então ela perguntava muita coisa para a mãe, muita coisa a mãe não sabia responder. E os principais questionamentos dela, claro, dentro de como a vida funciona, o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer, as restrições sociais, por que elas acontecem, estão muitas questões relacionadas ao racismo. Então, porque os parentes dela não eram donos de terras, e muitas outras perguntas que, para falar a verdade, a gente se faz até hoje. Não entra na cabeça de uma criança e nunca vai entrar na nossa também, né? Então, assim, esse livro é muito bom para a gente poder compreender sobre as políticas afirmativas. Para quem não sabe, um exemplo são as cotas raciais e as cotas sociais, tanto em faculdades quanto em concursos públicos e tudo. As políticas afirmativas nada mais são do que uma tentativa de tentar pagar essa dívida histórica que a gente tem com a escravidão. Então, assim, a gente acompanha ali muitas cenas duras de se ler, de se pensar, de se imaginar que uma criança passava, que um adulto passava. Uma delas era quando qualquer negro era preso, eles davam a volta com essa pessoa presa, arrastada pela polícia, gritando, né? Tanto o policial quanto as pessoas que estavam ali em volta, falando o crime que a pessoa tinha cometido. E muitas vezes não era crime nenhum, né? O crime era só a cor da pele. Então, assim, são relatos muito importantes para nós entendermos o mercado de trabalho da época, a questão de muita oferta de emprego e poucos locais para trabalhar. Eu recomendo muito esse livro. E a minha última leitura de janeiro foi Espiral, da Luciana Chardelli, publicado pela editora Sete Letras, que eu recebi em parceria com a Oasis Cultural. É um livro muito interessante, são 8 contos, e todos eles têm alguma coisa do elemento espiral. Em alguns contos, o espiral está presente na maneira de viver do personagem. Então, os dias e as noites passam sem que o personagem sequer se dê conta de que se trata de um dia ou de uma noite, tendo em vista que a vida dele é uma plena repetição. Em outros contos, o espiral está presente numa história que é contada diversas vezes, mudando apenas um ou outro detalhe. Em outros contos, o espiral está presente em algum elemento físico da história, como uma concha, em um desses contos, uma concha em formato de espiral. E o que eu acho mais interessante é que a Luciana ela varia a forma de apresentar o texto em cada um dos contos. Então, a gente tem contos narrados através de cartas, a gente tem contos narrados através de diários, tem contos narrados numa prosa contínua, tem contos mais curtos, outros maiores um pouco, e todos eles são surpreendentes, são emocionantes e valem muito a pena a leitura. Então, esses foram os livros que eu li no mês de janeiro. Tenho lido um pouco mais devagar e estou gostando desse ritmo novo de leitura. Estou curtindo bastante e ansiosa já pelas próximas leituras. Como o canal é bem novinho, como vocês podem perceber, eu reitero aqui o meu pedido para que vocês se inscrevam, compartilhem aí o conteúdo com algum amigo que goste de ler e deixe seu comentário. Você já leu algum desses livros? Deseja ler? Gosta de alguma das temáticas que eu abordei? Te espero aqui nos comentários, tá bom? Muito obrigada por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.